A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, graças a Deus por mais um vídeo, graças a Deus por estarmos aqui, né, para compartilharmos a palavra de Deus, amém? Deus é bom, Ele é maravilhoso, né, porque nos tem permitido dia após dia conhecê-lo, e esse é um dos grandes privilégios que nós temos, né, de nos mantermos na presença do Senhor e a cada dia buscar o conhecimento dele, porque ele é grande, ele deseja que nós o conheçamos, ele deseja que nós permaneçamos nele, amém? Então, estamos aqui mais uma vez para aprendermos um pouco sobre a palavra de Deus. Eu trouxe uma palavra, para compartilhar aqui com vocês, né, que têm acompanhado o nosso canal, sobre as estratégias que o inimigo usa para nos impedir de orar, amém? Antes de darmos continuidade no nosso vídeo, eu gostaria de te pedir, por favor, deixa um like no vídeo, amém? Deixa um like no vídeo, subscreva no canal, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus e vamos crescer juntos, amém? Partilhando a palavra, eu trouxe o texto de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz assim, 1 de Pedro 5, 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Amém? Na versão Almeida, diz: sede sóbrios e vigilantes. Amém? Que eu trouxe aqui para compartilhar, né, com vocês que querem mais de Deus e querem se aproximar mais do Senhor e perseverar nessa caminhada, né, em oração, é sobre as estratégias que o inimigo normalmente utiliza para nos paralisar, para nos impedir de nós termos uma vida constante de oração, amém? Mas antes disso, né, eu gostaria de dizer o seguinte, tipo, por que que o diabo, né, se interessaria muito impedindo que o crente orasse? O nosso inimigo, né, ele odeia quem ora. Ele se levanta contra quem ora. Ele detesta que os crentes orem, porque a oração é o meio, né, em que nós nos mantemos conectados com Deus, em que nós nos comunicamos com Deus, em que nós nos tornamos mais sensíveis à direção do Espírito Santo. Amém? E quando nós oramos, Deus age na terra, Deus age através de nós, Deus age e trabalha através de nós, amém? Impedindo as ações do inimigo, nos direcionando, nos trazendo revelação, sabedoria, nos levando, né, a viver o propósito na qual Ele nos designou. E quando nós oramos, de certeza, né, que as obras do inimigo são impedidas, porque quando a igreja se levanta para poder se posicionar, Satanás é paralisado, amém? Então, Satanás, né, tem esse interesse, o maior interesse dele é impedir que o crente ore. E ele impedindo que o cristão ore, ele impede que o cristão tenha comunhão constante com Deus. E essa é a maior guerra dele. Essa é a maior guerra dele contra nós, contra quem ora, contra quem quer se levantar para que as obras dele, né, sejam impedidas na vida da pessoa, nesse caso, que quer vencer as obras do diabo, que quer ter um relacionamento com Deus, amém? A palavra sóbrios aqui, no texto, né, que está a dizer, sejam sóbrios e vigilantes. Sóbrios
Em outras palavras, eu estava a ver, né, o significado em grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Eu não consigo ler aqui, né, em grego, mas do original, né, esta palavra significa, em outras palavras, significa estar livre de embriaguez, ter autocontrole, manter a mente clara e equilibrada e estar espiritualmente lúcido. Amém? E o vigilante significa estar acordado, permanecer atento, manter-se guardado e observar cuidadosamente. É como Jesus disse: sejam simples como a pomba e prudentes como a serpente, né? Aqui, né, Pedro, nesse caso, nos alerta ou nos ensina que nós precisamos constantemente, não é um dia sim, outro dia não. Não é um ano sim, outro dia não, uma semana sim, outro não, é constantemente, diariamente. Nós precisamos estar nesse estado de sobriedade, nesse estado de autocontrole, neste estado de equilíbrio mental, nesse estado de manter-se, né, guardado e cuidadoso, porque o nosso inimigo, o diabo, quer nos dragar, quer nos tirar da vontade de Deus, quer nos fazer ser crentes inconstantes, quer impedir que nós sejamos crentes que tenham vida de oração. Amém? E o nosso inimigo, digo nosso inimigo, porque é mesmo nosso inimigo, de todo aquele que é filho de Deus, né? A Bíblia fala que desde o momento em que nós nos tornamos amigos de Deus, constituímos-nos inimigos do mundo. Amém? Porque o mundo odeia a palavra. O mundo é um sistema regido por Satanás. Amém? E Satanás odeia os filhos de Deus. E a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Ou seja, temos um inimigo invisível. Temos um inimigo que dia e noite se levanta contra nós, criando estratégias para nos paralisar, para nos manter presos, impedir que nós tenhamos relacionamento com Deus e impedir, né, que nós vivamos a vontade de Deus aqui na terra. Então, aqui a palavra está nos dizer que nós precisamos estar nesse estado constante de vigilância, de sobriedade, para que nós não caiamos nos laços do inimigo. E eu trouxe aqui, né, alguns pontos que o inimigo utiliza para nos fazer desistir de orar. Amém? Um dos pontos que eu trouxe é a distração e ocupações excessivas. Olha, desde o momento em que você decide manter uma vida de oração, desde o momento em que você decide começar a buscar Deus, Satanás vai se levantar e vai usar todas as formas, todas as estratégias que ele tem para impedir que você prossiga, para impedir que você tenha acesso à presença de Deus. Amém? Porque esse é o trabalho do reino das trevas. Esse é o maior trabalho, se opor aos filhos de Deus, se opor à vontade de Deus, se opor ao que Deus quer, se opor ao reino de Deus. Então, quando você tomar a decisão que queres ter uma vida de oração, quando você tomar a decisão de que queres buscar constantemente a Deus, o inimigo vai começar a criar estratégia. Vai aparecer muita distração e muita ocupação excessiva. Tipo, o inimigo vai procurar encher a tua agenda, a tua mente, vai procurar trazer pessoas
preocupações, entretenimentos, muitas tarefas, né? Para você falar, não tenho tempo de orar, não tenho tempo de orar porque tenho muitas ocupações, tenho muito trabalho para fazer, tenho que organizar isso, aquilo e aquilo. E às vezes, no dia que você programou para orar, começa a acontecer imprevistos, né? Mais coisas para você fazer e no final de tudo, né? Você fica muito cansada e acabas por fazer o quê? Por não orar. Mas atenção, que essa estratégia o inimigo não usa sempre. Tipo, desde o momento em que você toma a decisão de começar a orar, também digo por experiência própria, não é que ele vai usar os mesmos ataques todos os dias. Não é que todos os dias vais ter ocupação excessiva. Não é que todos os dias vais ter muitas distrações. É que quando você, né, decidir ter uma rotina de oração, o que ele vai tentar fazer é lançar as suas setas, lançar, né, os seus ataques. E vai ter dias, né, que ele vai usar essas estratégias, ocupações excessivas, agenda lotada, para quê? Para criar inconstância. E é a partir da inconstância que ele depois consegue te fazer desistir. Amém? O inimigo é muito estratégico. Ele não age assim de uma maneira que você consegue logo perceber. Você só consegue começar a ter esse discernimento de perceber logo a estratégia dele quando você tem discernimento espiritual e já tem uma comunhão permanente, assim, né? Comunhão frequente com Deus. Aí os teus olhos espirituais, os teus sentidos espirituais começam a se abrir e você consegue discernir rápido quando o inimigo está a atacar. Mas enquanto você, né, ainda não tem essa comunhão frequente com o Espírito Santo, às vezes vai ser muito difícil você perceber que o diabo é que está por detrás de tudo aquilo, amém? Por isso, é que nós temos que nos manter sóbrios e vigilantes, amém? A outra estratégia que o inimigo utiliza muito é o cansaço e o desânimo espiritual. Não sei se vocês já sentiram, mas eu sentia muito e às vezes ainda sinto quando eu decido orar. Muitas das vezes, né, quando nós decidimos orar, nós sentimos muito sono só na hora da oração. Você não tinha sono, mas quando você decide que quer orar, começa a sentir muito sono. Também tem a preguiça espiritual, falta de motivação, e essas coisas todas só aparecem no momento em que você começa a tentar orar. Tipo, você se coloca no lugar, quer orar, de repente vem como se fosse um peso, né? E você sente como se tivesse algo a travar a tua oração, você se sente desmotivado. Tudo isso são resistências espirituais. Se os teus olhos espirituais estivessem abertos para você observar, você conseguiria ver, mas você consegue discernir, amém? Por meio desses sinais que são resistência de demônios, de espíritos malignos que você, né, aliás, te resistindo para você não orar, para você não conseguir romper em oração, amém? Porque quando você começa a romper em oração, os céus começam a se abrir e Deus começa a se revelar a você, os planos deles começam a se frustrar, primeiro na tua vida, segundo na tua família, depois em tudo aquilo que Deus te deu como domínio, amém? Então, sempre que você quer orar, se coloca na posição de oração, medita a Bíblia para orar, começa a falar, de repente começa a ter sono, preguiça, falta de motivação. Não dê lugar ao diabo, né? Se levanta, se você está de joelho, fica em pé. Se você não usa a tua autoridade espiritual, usa a tua autoridade espiritual, se levanta, começa a amarrar os demônios, começa a repreender a preguiça, começa a repreender o sono. E depois, né, de você se levantar, usar a tua autoridade espiritual, você vai sentir ou vai perceber que essas sensações, esses sentimentos todos
foram removidos, e aí você vai conseguir orar, amém? Muitos, quando têm esse sono, essa preguiça, essa falta de motivação, ficam a orar, falar palavras com palavras, depois acabam por dormir. Irmão, quando isso acontece, tua oração não fluiu. Quando isso acontece, você não rompeu, amém? No espiritual, quando isso acontece, os demônios impediram a tua oração, porque a Bíblia fala, né, que Satanás, ele se opõe a Deus, ele se opõe às coisas de Deus, e ele faz de tudo para impedir que o crente ore. E quando a tua oração, né, muitas das vezes você está a orar e você sente uma resistência, é porque os demônios que estão nas regiões celestes, porque existem três céus, existe esse céu que nós vemos, existe o céu cósmico e existe os céus onde é a habitação do Altíssimo, amém? E alguns demônios que estão nas regiões celestes, a função dele é justamente essa, impedir que as orações dos crentes subam até o terceiro céu, como a palavra diz, né? Que a nossa oração é recolhida pelos anjos como um incenso e sobe até as narinas de Deus. E para que isso aconteça, você precisa romper, amém? Quando você sente essa opressão, essa oposição no momento de oração, se você não vencer essa opressão, é porque a tua oração não subiu até ao terceiro céus. Amém? É complexo, mas é assim que acontece, amém? E outro ponto que eu trouxe é a ansiedade e preocupações. Quando você se levanta para orar, o inimigo também usa essa estratégia para impedir que você, né, ore. Frequentemente, você quer orar, às vezes a tua mente fica presa em problemas financeiros, problemas profissionais. Você começa, de repente começa a vir boa sugestão, você quer orar, fechar os seus olhos para orar. O diabo começa a te lançar boa de pensamento, você começa a ficar preocupada às vezes. Amém? Já aconteceu muito comigo. Como eu disse, ele não usa isso todos os dias. É um dia ele vai usar uma tática, outro dia vai usar outra tática. E essa é outra tática do diabo, usar ansiedades, preocupações. Você quer orar, mas na tua mente só tem o problema que você tem, os problemas da vida. Até aquele problema que não é relevante, você começa a ter esse pensamento de que o problema é relevante no momento de oração, até aquela situação, né, ou alguma coisa que aconteceu durante o dia, naquele momento em que você quer orar, aquela sugestão logo aparece na tua mente. E tudo isso o diabo usa para quê? Para trazer distração, para impedir que você possa fluir na oração. Por isso, fique atento quando você quer orar, quando você, né, idealiza não hoje, ou se você já tem uma rotina de oração, no momento em que você quer orar, começa a vir boa de ansiedade, boa de preocupação. Fica atento, é o diabo lançando setas malignas na tua mente. Você tem que usar a tua autoridade e repreender e resistir. A Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Tens que resistir com todas as forças que você tem ao inimigo para que ele possa fugir. Porque enquanto você, né, não se despertar, não vigiar, o inimigo vai te devorar. E ele não devora assim da noite para o dia, é aos poucos. Ele é estratégico e são essas estratégias que ele utiliza para impedir que você tenha uma vida de comunhão com o Espírito Santo e de oração, amém? E a outra estratégia que ele usa é a culpa e condenação. Eu já senti muito isso no passado, no início, assim, da minha vida cristã. E eu creio que se você é uma pessoa que ainda não está firme, né, na presença, na palavra, o diabo vai usar muito essa estratégia, usar a condenação e a culpa para impedir que você ore. Quando você se levantar, querer orar, o inimigo vai começar a te lançar pensamentos de que você não é digno de orar por causa de algum pecado que você cometeu, por causa de algum erro, por causa de alguma coisa do passado que você cometeu. Ele vai, né,
usando essas estratégias de que você não é digno de estar aí na presença de Deus, você não é digno de buscar o perdão, tipo, vem aquela sugestão, Deus não te perdoou, esse pecado está a te impedir, você não é digno de estar aqui. Isso é a voz do diabo, é a estratégia que o diabo usa para impedir que você ore. Quando você começar a perceber isso, se você é um crente que quer Deus, ninguém é perfeito, ninguém, né, nessa caminhada cristã não comete pecado. Até a palavra diz em João: filhinho, escrevo-vos para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado, Jesus Cristo, o justo. A palavra sabe, a palavra nos ensina, Jesus sabe que nós, eventualmente, podemos pecar, porque está escrito em 1 de João 8 a 9, se não me engano, né? Se alguém disser que não tem pecado, se engana-se a si mesmo. Mas se com a tua boca confessares os teus pecados, ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Ou seja, nós, né, eventualmente, em alguns momentos, podemos cometer erros, podemos cometer pecados contra o Senhor, mas não devemos permanecer nesse lugar. Devemos rapidamente recorrer à cruz, recorrer à palavra, recorrer ao perdão, ao arrependimento. E o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo tipo de injustiça. Amém? Então, se você é uma pessoa que ainda é inconstante, mas quer começar a buscar Deus de todo o coração, e quando você, né, quer orar, vai para orar, o diabo começa a te falar: você não é digno, você fez isso, fez aquilo, falaste isso, cometeste esse pecado, não sei se você quer. Logo, você vai com esses ensinos, né? Com esses pontos que eu trouxe aqui, você vai conseguir identificar. Essa é a voz do inimigo que não quer que eu ore. Então, o que tens que fazer naquele momento, né? É perseverar na oração. Continua a orar mesmo assim e começa a declarar a palavra. A palavra diz que ainda que os meus pecados forem vermelhos como escarlate, o Senhor os tornará branco como a lã. A palavra diz que se eu pecar, Jesus Cristo, né? O sangue de Jesus é poderoso para me purificar de toda injustiça. Eu me arrependo, e o arrependimento é a condição que nós temos para nós recebermos a redenção. Então, eu me arrependo, confesso o teu pecado aí, naquele momento, e começa a declarar a palavra, começa a falar: eu sou perdoada, eu sou justificada, eu sou aceito pelo sangue de Jesus. Quando você começar a declarar a palavra, não declara a palavra com voz de sono, sei lá, com fraqueza. Declara a palavra com alta voz, com autoridade, amém? Quando você começar a declarar a palavra, você vai ver que aqueles maus pensamentos vão ir, ou seja, Satanás vai ser paralisado na tua mente, amém? Então, essa é uma das estratégias. Identifica, às vezes vai acontecer com você, amém? Mesmo até que você já é uma pessoa que tem uma vida constante de oração, vai ter algum dia ou outro que você, às vezes, né, por não ficar muito atenta, não vigiar, né, às vezes pode cometer algum erro, algum pecado, e quando você for orar, o diabo vai querer te lançar sugestão na mente, que você fez isso, fez aquilo, e logo você identifica, peça perdão a Deus, peça o sangue de Jesus para te purificar, e avança, continua a orar, não pare de orar por causa dessas estratégias malignas que o diabo usa para paralisar os crentes, amém? A outra estratégia que ele usa muito é a falta de perseverança. Normalmente, nós crentes gostamos muito de orar, né, para ter respostas rápidas. E o que é que o diabo faz? Quando a pessoa vê que Deus não está a responder certas orações, e quando você tomar a decisão de começar a orar, olha, Satanás vai se levantar grandemente, os problemas vão começar a acontecer na tua vida, as situações vão começar a sair do controle, Satanás vai começar a se mover, né, criando estratégias para impedir que você tenha vida de perseverança. E quando, né, você, nesse caso, começar a ver essas coisas acontecer, pode vir um desânimo, pode falar: Deus não está comigo, desde que eu comecei a orar, vou de problema. E acontece assim, quando você começa a orar, parece que os problemas aumentam, mas isso é no início, porque Satanás sabe que quando você começar a orar, as obras dele vão começar a vir à luz e vão começar a ser destruídas, amém? Então,
que você precisa fazer é, quando você estabelecer que queres começar a orar, começar a manter uma vida de relacionamento com Deus e as coisas começarem a se estreitar, você precisa buscar mais fé, orar para que Deus aumente a tua fé, orar para que Deus te dê espírito de perseverança, amém? E temos que ter consciência, irmãos, que as coisas não acontecem no nosso tempo, acontecem no tempo designado por Deus. E quando você mesmo se levantar para orar, as situações podem se complicar, mas a Bíblia fala, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus imutável, independentemente das circunstâncias, independentemente do que esteja acontecendo naquele momento, se você perseverar, o nosso Deus vai te recompensar, amém? Deus vai trazer a resposta, porque está escrito que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate abre-se-lhe-á. Não no nosso tempo, mas no tempo dele ele responde, porque ele é fiel e verdadeiro, amém? Esse é um dos nomes do Senhor, fidelidade, fiel e verdadeiro. Ele é fiel em todas as circunstâncias. Então, se você se levantar para começar a orar e as coisas começarem a se complicar e as respostas começarem a demorar a chegar, não desfaleça. Essa é uma estratégia do diabo. Amém? Amém? É uma estratégia de Satanás, trazendo só uma experiência minha, às vezes, quando eu decido ah, abrir um propósito de oração, por exemplo, um propósito longo que eu acho que eu recebo da parte de Deus. O que é que Satanás faz? Satanás é tão estratégico. Graças a Deus, comecei a discernir há pouco tempo que, tipo, quando eu decidi assim, vou fazer um propósito de oração, tipo, de 21 dias ou de 7 dias. Nos dias que se aproximam, se avizinhavam, acontecia um monte de problema. Às vezes acontecia situações para eu ficar estressada, para eu falar, não vou mais fazer esse propósito de oração, porque aconteceu isso e aquilo, né? Então, é mais ou menos isso que o diabo faz, ou essas estratégias que ele usa para que você desfaleça, amém? Para interromper as tuas orações, mas você deve perseverar, perseverança, amém? E aquele que perseverar até o fim que será salvo. Não desfaleça. Se você em algum momento se sentir enfraquecido, triste pelos ataques, né, que ele for lançado na tua vida, se fortaleça no Senhor na força do seu poder, busca conforto em Deus, busque algum auxílio em algum irmão, mas não desfaleça, porque nós precisamos permanecer em Deus, amém? E outro ataque que ele também utiliza é na disciplina espiritual. Irmãos, eu falo muito aqui, inclusive nos ensinos, né, de batalha espiritual. Eu estava a dizer que uma das maneiras de você vencer o diabo é tendo disciplina. Amém? Você que tem vida de oração, você que mantém a tua comunhão, mosca, você que mantém a tua comunhão, teu relacionamento com Deus, você vai precisar de ter disciplina espiritual, amém? Você vai precisar estabelecer um horário no teu dia que você sabe, esse horário está marcado para eu ter um encontro com Deus do mesmo jeito que você tem um horário para ir trabalhar, tem um horário para fazer a comida, tem um horário para fazer os teus afazeres, tens que estabelecer um horário de oração, amém? E nesse horário de oração você deve se esforçar constantemente para estar lá em oração, amém? Então, a disciplina espiritual é que nos traz resultado de perseverança. Não se engana que você vai ter uma vida constante de oração, comunhão com Deus. Se você é uma pessoa que ora só quando sente um toque do Espírito Santo, só quando acha, ou às vezes não é, tua rotina é muito ocupada, tens muitos afazeres e não tens, né, uma, como que eu posso dizer, não estabeleceste um horário assim na tua rotina que você usa daquele tempo para estar em oração.
e oras tipo um dia oras, por exemplo, vou dar um exemplo, um dia oras às 10 porque tiveste tempo às 10, outro dia às horas 11 porque tiveste tempo às outro dia horas madrugada porque achas que tem que orar à madrugada, outro dia orar não sei se que hora porque achas que tens que orar às X horas. Irmão, se você continuar assim com horários variados, né, vais ser uma pessoa inconstante. E sem disciplina, você não vai conseguir manter um relacionamento com Deus, uma vida de oração. Amém? Então, Satanás ataca nisso, trazendo indisciplina. Quando você tentar ser disciplinado, ele vai criar alguma preocupação, algum compromisso, alguma coisa vai acontecer justamente para impedir que você, né, tenha essa constância. Tipo, se você é uma pessoa que ora, por exemplo, às 15 horas, né, já tens a tua agenda estabelecida, às 15 horas eu vou passar a orar. Ou então, se você é uma pessoa que ora à meia-noite, às meia-noite vou passar a orar. O que que ele vai fazer? Mesmo você já organizando a tua agenda, ele vai ter dias que vai criar problemas, preocupações, situações que nós aqui já acabamos de citar, para impedir que você esteja lá nesse horário. Amém? Mas a chave para você vencer isso é manter-se disciplinado. A Bíblia fala, diga ao fraco, eu sou forte. Por mais que você às vezes veja, não, hoje eu estou fraco, eu estou cansado, eu não vou conseguir. Se fortaleça no Senhor na força do seu poder, amém? Tudo é possível ao que crê. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos. No dia mesmo que você sente boa de cansaço, no dia mesmo que você sente muita opressão, muita oposição das trevas, né? Como se tudo estivesse pesado para orar. Se você orar, se manter no lugar de oração, irmãos, Deus vai te dar uma grande vitória, porque nos dias que acontece isso é porque Satanás prepara alguma estratégia, preparou alguma coisa para colocar na tua vida ou na tua casa, alguma coisa o diabo preparou contra você. E quando você orar, você vai vencer isso. E quando você vencer isso, o próprio Deus vai te revelar, não, nem que forem sonhos, em qualquer meio você vai sentir uma grande diferença. E no momento em que você começar a orar, irmãos, é um fluir que vai acontecer durante o teu momento de oração, que você vai falar, meu Deus, eu estava bem cansada, bem desanimada, tudo isso e de repente comecei a orar, não estava conseguindo, de repente é como se os céus estivessem abertos. Vai acontecer isso porque você perseverou e, né, aquilo que o diabo estava a preparar foi vencido. Já aconteceu várias vezes comigo. Às vezes, tinha dias no momento de oração, você está a orar, mas é um peso, uma opressão, você fica aí, tipo, não vai conseguir orar. Mas se você se manter naquele lugar mesmo de oração, orar no Espírito, continuar a orar, 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 irmãos, vais sentir como se a tua energia fosse devolvida, vai sentir como se a tua oração tivesse logo a subir diretamente no trono da graça, como se os anjos estivessem a se mover ao teu favor, como se as circunstâncias estivessem a se mudar. Naquele momento, vai sentir a presença de Deus, a paz, uma força, um renovo, irmão. Tudo vem naquele momento, porque você conseguiu vencer, né? E conseguiste desfazer aquilo que o diabo estava a preparar contra ti naquele determinado momento. Então, irmãos, vamos permanecer nesse lugar de sobriedade e de vigilância, porque o maior objetivo de Satanás é impedir que nós tenhamos comunhão com Deus, é impedir que nós oremos. E quando nós começamos a orar, quando nós começamos a ter vida com Deus, não é só na nossa vida que as coisas mudam. Primeiro, na nossa geração, as coisas também começam a mudar. Na nossa família, as coisas também começam a mudar. No nosso bairro, na igreja, em todo lugar, tipo, a nossa luz vai se resplandecer. Por isso é que o inimigo vai usar todas essas estratégias e outras que eu não trouxe aqui para impedir que você ore. Amém? Então, vamos permanecer vigilantes, não vamos deixar que o diabo nos devore, não vamos deixar que o diabo nos tire da presença de Deus. E todo aquele que não tem vida de oração, não tem a presença de Deus.
todo aquele que não tem vida de oração não permanece na presença de Deus, amém? Então, se você é uma pessoa, se você, né, que acompanha o nosso canal, eu creio que todos aqueles que têm acompanhado o nosso canal têm sido movidos por esse desejo de buscar mais a Deus. Se você quer mais de Deus, quer ter relacionamento com Deus, quer ter comunhão com o Espírito Santo, e quando você, né, decidir ter a vida de oração, esta prática constante, diária com Deus, identificares essas estratégias, posiciona-te logo, levanta-te logo com autoridade, persevere e vamos continuar buscando ao Senhor, amém? Então, este é o pequeno vídeo que eu trouxe aqui com vocês. Deixa um like no vídeo se assististe até aqui, a palavra te abençoa, deixa um like, comente e, por favor, vamos praticar a palavra, vamos viver a palavra, vamos preservar a oração, porque quando nós fizemos tudo isso, Deus trabalha na terra através de nós, muda as circunstâncias, dá livramentos e a vontade de Deus é estabelecida na terra. Amém? Então, que Deus nos abençoe muito. Obrigada por acompanhar, né? O nosso canal, por estares aqui. Deus abençoe muito a tua vida. Até o próximo vídeo.